As bancadas do agronegócio, da segurança pública e a evangélica preparam uma ofensiva no Congresso para aprovar projetos que endureçam as leis contra aborto e drogas a partir dessa semana. A ideia é aproveitar esse momento de fragilidade do governo depois da derrota na semana anterior. Prioridade será tentar aprovar ainda o projeto do deputado Sóstenes Cavalcantes, que equipara o aborto ao homicídio se realizado após a 22ª semana de gestação. E uma outra frente do grupo é fazer avançar a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de drogas. E Zé, quando a gente olha para a bancada BBB, né, a bancada da bala, da Bíblia e do boi, né, como ficou comumente conhecida entre as pessoas, a gente está falando de centenas de parlamentares, ou seja, isso indicaria que a força para a articulação já seria intensa. O que você me conta? A grande novidade desta legislatura é realmente a força das bancadas, né? São grupos de pressão, ou seja, lobby. É lobby, né? As bancadas fazem lobby, cada uma do seu setor. Então tem a bancada da bala, é um nome pejorativo, mas que muitos têm orgulho de dizer. O deputado Alberto Fraga, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, anda com um botão aqui que ele mandou fazer, dizendo bancada da bala. E esses lobbies, ou seja, essas bancadas, essas frentes, elas têm pontos em comum. E o interessante disso, sim, é que levaram ao presidente Lula o X da coisa, dizendo o seguinte: olha, a história é a seguinte, aceita que dói menos. A base do governo no Congresso é, desse tamanhozinho. Vai perder todas, principalmente em projetos nesta área de costumes, né? Então, sabendo dessa fragilidade, os líderes dessas bancadas realmente estão colocando em pauta projetos que podem derrotar as teses do governo, como, por exemplo, essas aí, de aborto, essas de pressão popular, enfim, todas essas bancadas são fortes lobbies no Congresso Nacional. E estou falando de um lobby positivo, um lobby de influência, né? E isso vai estar em andamento a partir de agora. Só que a contraofensiva, e sempre é assim, sim, sempre tem uma contraofensiva, é que Lula vai colocar a mão na massa. Hoje fez uma reunião importante, conversou com líderes, disse que vai ser mais presente e é uma resposta, uma tentativa de sobrevivência do governo, uma espécie de seguro. Então é isso, o governo foi levado ao presidente Lula a ideia do que aceita que dói menos, ou seja, assuma a dificuldade no Congresso e tente melhorar ali a relação com os líderes. A coisa está se aprofundando, porque nessas eleições municipais, os partidos que têm ministérios aqui na Esplanada estão se aliando ao PL, mais do que ao PT. É um sinal de que depois das eleições, a base vai ficar muito mais complicada. Interessante, bem observado, Zé. Já volto a falar contigo. Eu quero trazer também um pouco mais de informação desse Aceita que Dói Menos com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que retorna aqui ao 3 em 1. Ô Bruno, e a questão das drogas deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça? Conta aí essa história. Exatamente, Evandro. Já inicia amanhã, às 2h30, inclusive. Reservaram um horário inicial da Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar justamente este assunto, que já foi colocado em discussão lá no Senado Federal, que é uma resposta para o julgamento que está em andamento no STF. O Congresso aproveitou aquela janela do pedido de vista e colocou em votação. Várias reuniões no Senado Federal chegaram a uma resolução e agora volta para a Câmara dos Deputados. O relator, o deputado Ricardo Salles, disse que não vai alterar nada do relatório. Isso é uma tentativa de emplacar esta vitória na Câmara dos Deputados rapidamente, já que se acontecer alguma alteração, é necessário fazer esse caminho inverso, voltar para o Senado novamente, e é tudo que a oposição não quer. Eles querem esgotar essa negociação, levar em plenário e conseguir essa vitória novamente na Câmara dos Deputados. Então, amanhã, essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça, às 2h30, inicia esta reunião. Haverá um segundo tempo. Aí sim, no segundo tempo, outras discussões vão acontecer. Mas o foco esta semana é sobre a regulamentação ou
aprovou a criminalização em relação a este entorpecente, o uso da maconha e também a comercialização. A oposição continua insistindo que não tem como se autorizar, se liberar o consumo, se a venda também não é autorizada, porque onde que vai comercializar, onde que vai comprar, se não é autorizado essa venda? Então, qual que é a expectativa? Acelerar essa discussão, porque estão de olho no recesso de julho. Também o que vai acontecer, o recesso do meio do ano. E quando voltar esse recesso, Evandro, aí já vai diminuir muito este movimento, porque estamos no ano eleitoral. Então, após o recesso de julho, das festas juninas, do São João, claro que o movimento acaba sendo voltado para as eleições municipais. Então, amanhã, o relator já disse que não vai alterar nada do que foi feito no Senado Federal e a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar. A gente vai acompanhar às 2h30 como será essa audição, com várias discussões, porque aliados do governo insistem que não. A oposição acha que é necessário a criminalização. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Assim que acende-se a chama de São João, cada um vai para a sua base, aqueles que vão concorrer às eleições também correm para elas e aí a gente vê um Congresso vazio. Quero saber de você, Fábio Piperno, de que maneira que essa ofensiva, que veio muito bem detalhada aqui pelo Zé Maria e teve o complemento do Bruno Pinheiro, pode impactar o governo ou poderia ser impedida, o que a gente acha muito difícil diante da expressão que o Zé acabou de contar, um aceita que dói menos, porque ela vai acontecer. Inicialmente, um grande abraço ao Zé, um super prazer aqui estar, enfim, dividindo esse espaço com ele. Eu diria para você que eu acho que seria mais fácil o atual Congresso decretar a volta da Santa Inquisição, né? É mesmo? Por quê? Eu acho que só falta agora trazerem de volta a figura da Joana d'Arc, o resto está tudo aí. Porque, veja, não existe democracia no mundo... Nelson já está discordando de você aqui, mas eu ouço ele já já. Mas veja, não existe democracia no mundo ocidental que tenha um Congresso tão reacionário quanto o nosso, né? Então, essas medidas aí não tem... Uma ou outra, tudo bem, mas esse conjunto todo, ele não está... ele não está vigente em nenhuma outra grande democracia ocidental. Então, o Brasil realmente ruma para isso, infelizmente. Aliás, junte-se a isso agora essa ideia estapafúrdia da privatização das praias. Eles vão acabar conseguindo. Assim, por isso que quando eu vejo o ministro Padilha fazendo esse tipo de manifestação que ele fez hoje, ou esse conselho, reunir apenas integrantes do PT, eu lamento muito, porque ou o governo, ou, digamos, o segmento mais progressista tenta conversar com outros setores da sociedade, ou então nós vamos ver, a gente vai testemunhar a aprovação de tudo isso aí. Você entende que só está faltando uma inquisição, hein? De jeito nenhum. Nelson Kobayashi, como menciona o Fábio Piperno, diante da ofensiva da oposição nesse momento? Eu diria, com todo o carinho do mundo que eu tenho pelo nosso querido Araçatubense, é assim que fala, Piperno? Fábio Piperno. Piperninho, tá equivocado. Isso é um preconceito, principalmente com a bancada religiosa, né? Porque se tem algo que parece com a Inquisição, é a tortura de um feto. Porque na Inquisição tinha tortura, tinha morte, inclusive, para aqueles que não concordavam, né? As pessoas decidiam pela morte. Que pensava diferente. Matavam gente viva que pensava diferente. Exato. É como eu penso, por exemplo, matar uma gente viva dentro de uma barriga de uma mãe depois de 22 semanas. Então, assim, se tem algo parecido aí, seria exatamente a tortura de alguém na Inquisição com a tortura de um feto dentro da barriga de uma mãe, o que essa bancada aí quer evitar. Com a qual eu concordo, inclusive. E outra, é uma ideia. Será que as pessoas não podem ter ideias e propostas em um Congresso onde há representação do povo e dos estados, para eles lá naquele campo democrático decidirem? Também não me parece parecido com a Inquisição, esse debate público democrático. Eu acredito que se isso for levado à votação, ao debate, ou passado pelas comissões todas do Congresso Nacional, e isso for decidido pelos representantes do povo, nós teremos o fruto da democracia que a gente tem no nosso Brasil, muito distante da Inquisição. E outra, a gente tem que respeitar, aceita que dói menos. É o Congresso Conservador que o Brasil elegeu, a gente precisa respeitar. Fala, Gustavo Segre.
Ela já abre espaço para você, claro, claro. Rapidinho. Tem a terceira lei de Newton, que é ação e reação, e tem outra que é uma fábula normal da vida, que é ataque a causa e resolve o efeito. Ataque a causa, resolve o efeito. Se você não ataca a causa, não vai resolver o efeito. Nesse caso, é uma reação que o Congresso teve em função da pauta que foi colocada pelo STF. Não foi, eu tenho certeza, o Congresso não teria colocado essa pauta como prioridade se não tivesse sido provocado pelo STF. E hoje eu via no Jornal Nacional a deputada Carolina de Toni, que mencionava que as observações que são feitas nessa teórica nova lei não estão contrariando a lei de 2006, e eu pensava que sim, confesso, quando atacava, por exemplo, a questão da penalidade em relação ao usuário. Falou que não, que as penas para o usuário vão ser manter exatamente a mesma que a advertência primeira, questões sociais, um curso de reabilitação ou o que for, que não tem a ver nada. Mas eu concordo, você não pode liberar um consumo de um bem, por exemplo, uma autopeça, uma compra de uma autopeça que é fornecida por alguém que roubou um carro. Então, ou você libera a questão do fornecimento, mesmo que seja através de um plantio pessoal, ou você não pode liberar o consumo. Fala, Piperno. Depois eu quero ouvir aqui o Zé Maria também com mais uma questão que eu vou fazer para ele. Não, só uma coisa rápida. Esses deputados, esses parlamentares que estão deliberando sobre isso, eles foram democraticamente eleitos. Perfeito. Mas a gente tem que lembrar que as democracias, e aí eu volto a citar o livro, né? Como morrem as democracias, enfim, as democracias morrem e tal, elas também muitas vezes morrem pelas mãos de personagens que foram democraticamente eleitos. Assim como, por exemplo, para a gente viajar um pouco mais na história, o Terceiro Reich não foi uma imposição autoritária. Ele também começa sendo eleito. Então, é muito, assim, é importante ter cuidado em quem a gente elege. Ô Zé, e aí você contou que o governo deu um passo importante ao ampliar essa articulação e a começar ou recomeçar essas reuniões que o presidente da República fez em outros mandatos e que estavam meio adormecidas agora. Mas o Piperno contestou aqui o fato de que hoje as pessoas que se reuniram com o presidente já são de alguma forma alinhadas a ele e que esse discurso ou esse diálogo ele precisaria se estender principalmente àqueles da, entre aspas, base, que são partidos que ocupam de alguma forma o primeiro escalão, mas que não necessariamente apoiam o governo em todas as votações, para que esse diálogo possa de fato acontecer e a presença do presidente da República faça a diferença. O que você acha disso? Há uma mudança muito importante na política por aqui, viu? É um marco, porque até então a ideia do PT, a ideia do presidente Lula era restabelecer aquele presidencialismo de antes. Nós temos uma cultura presidencialista muito forte. A gente viu isso lá no governo Fernando Henrique, no governo do ex-presidente Sarney, em que o presidente comandava o Congresso Nacional porque tinha todas as armas nas mãos, todo o poder. Poder do orçamento, poder de iniciativa de pauta. E isso acabou sendo invertido no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu me lembro que o ex-ministro Luiz Eduardo chegou no Congresso Nacional discutindo as emendas e falou: eu não vou colocar as minhas mãos nisso, né? Sobre distribuição de dinheiro do orçamento. Os líderes disseram: então nós vamos fazer esse trabalho. E tomaram ali um poder muito forte, que é o poder do orçamento. Hoje, os deputados têm 55 bilhões de reais em emendas, de um orçamento de 110 bilhões. O orçamento geral da União é de 5 trilhões e 500 bilhões, mas o discricionário, onde se pode mexer, é um pouco mais de 100 bilhões. E desses, o Congresso tem 55 bilhões. Então, hoje, o deputado e senador não está nem aí, nem para o presidente da República, nem para o seu próprio partido. Ele tem dinheiro e tem iniciativa de poder nas mãos. Então, houve uma mudança. E a tentativa de restabelecer este presidencialismo forte acabou. Hoje, nesta reunião, é uma definição, um marco no governo que está sendo levado a acreditar, veja bem, que o PT está grande demais num governo que não é só do PT. Então, é isso que está na mesa, é esse o debate. Então, o Congresso foi eleito de um jeito diferente do Palácio do Planalto. O Congresso não é na mesma linha do presidente da República.
Essa sua frase foi muito interessante, né? O PT está grande demais num governo que não é só do PT. Não à toa a gente vê esse movimento de bombardeio, tanto em pautas quanto de comissões também dentro do Congresso.